Eu queria explicar para vocês que, mais do que citar números, porque eu sempre gosto de ver na prática os números, né? E essa semana passada, quem me acompanhou nos stories, eu fui num condomínio de mais de 300 imóveis, né? Ó o Felipe, grande abraço, Felipe, tamo junto, meu querido. Então o que acontece? Eu fui num condomínio e tinha mais de 300 apartamentos nesse condomínio, né? E eu já havia atuado com ações de vícios construtivos relacionados aos apartamentos térreos, né? Eu já entrei com muitas ações envolvendo caixa de esgoto na área privativa do terraço dos apartamentos térreos. E agora eu estou me deparando com vários apartamentos térreos que a construtora não respeitou uma questão relacionada à área permeável, exigência da prefeitura, né? E acabou que forçando os consumidores a não poder construir nada nos apartamentos térreos, nos terraços. Grande Vitinho, um abraço, meu querido. Mirella, William, Azevedo, grande abraço, William, Paulo, todo mundo. O que acontece, pessoal? Vícios construtivos é a nova onda do momento, digamos assim, em ações envolvendo o direito do consumidor. Por quê? Porque realmente são quase 58% dos imóveis, né? Vamos arredondar para 60% dos imóveis, estão dando problemas construtivos no prazo de garantia. Mas e aí, qual que é o prazo de garantia, né? Que a gente vai tratar aqui. Francérgio, seja muito bem-vindo também. É muito simples, mas isso gera muita confusão. Mas já está bem pacífico. Não significa que vocês não vão encontrar juízes de primeira instância se equivocando. Infelizmente tem sido algo muito corriqueiro, juízes de primeiro grau se equivocando. Por isso que eu falo brincando que juiz de primeira instância é via de passagem, né? Uma vez eu fiz essa brincadeira e um juiz se ofendeu, sendo que foi uma brincadeira para outros colegas advogados. O que eu quis dizer é que muitas vezes os juízes de primeira instância eles não ficam atualizados em relação à jurisprudência mais abalizada da matéria. E acabam que pegando muitos temas, acabam julgando muitas coisas. Eu sou a favor de uma vara especializada do consumidor, porque facilitaria as contendas, as resoluções das contendas, né? E a gente vê muitos juízes de primeira instância totalmente desatualizados em relação à jurisprudência do direito imobiliário voltado para o consumidor. O direito imobiliário voltado para o consumidor é um universo paralelo, é um mundo à parte, né? Mas enfim... Então quase 60% dos imóveis dão problemas construtivos dentro do prazo de garantia, né? E pessoal, o prazo de garantia dos imóveis comprados numa situação em que envolve a relação de consumo, a gente está falando aqui de compra e venda pujante. Eu não estou falando do Zezinho que comprou a casa da Mariazinha e um corretor intermediou. Não, eu estou falando de um mercado superaquecido que é o mercado de compra e venda de imóveis na planta e compra e venda de imóveis de grandes construtoras, grandes loteadoras, grandes incorporadoras, lançamentos imobiliários. Estou falando de coisa grande, coisa massificada. Relação de consumo, portanto, né? Que inclusive eu vou fazer um parênteses aqui. Eu vou fazer uma live um pouco mais detalhada, porque ainda que teu cliente tenha comprado vários imóveis como investidor, o STJ tem sim admitido a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Né? A teoria finalista mitigada. Não é destinatário final do produto, comprou para investir. Sim, mas poxa, não vai aplicar o CDC, o camarada comprou um apartamento da construtora, né? Mas enfim, não significa que ele não tenha outras proteções caso não se aplique o CDC, né? Mas o STJ tem admitido sim uma aplicação mitigada da teoria finalística, né? Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor como sendo somente para destinatário final do produto. Mas a verdade é que os vícios construtivos, eles cada vez mais vão acontecer, porque as construtoras tendem a aumentar a sua margem de lucro e para aumentar a margem de lucro acabam que fazendo as construções com materiais duvidosos, né? Eu não vou citar o nome de construtora aqui, né? Até porque tem construtora que já tem me processado por algumas coisas. Boa noite, Rodrigo. Um grande abraço, meu amigo. Esther, Wesley, show de bola. Então eu vou evitar citar nome de construtora aqui, mas vocês sabem, né? A quantidade de construtora, principalmente vinculada ao programa Minha Casa Minha Vida, que entrega apartamentos
que a qualidade é péssima, que em pouco tempo começa a dar vazamento, infiltração, piso oco, rachadura, má vedação da janela quando chove escorre. E pessoal, eu estou falando de condomínio com 600 apartamentos, 300, 150, 200 apartamentos. Rakan, grande abraço meu querido, seja bem-vindo. Ailton Peixoto, grande abraço a todos, muito obrigado. Gustavo, muito obrigado por me honrarem aqui com o tempo de vocês, né? Vocês poderiam estar se entretendo, descansando, e estão aqui assistindo uma live mais técnica. Então, muitos problemas construtivos, os mais comuns que eu tenho vivenciado na minha região e que eu acompanho também. Eu faço sempre umas pesquisas de tribunais afora, né? E piso oco tem sido uma problemática muito grande, normalmente é problema no contrapiso, né? Rachadura, vazamento, má vedação da janela, quando chove começa a escorrer a água, problema de impermeabilização da área externa e começa a umedecer, tornando um apartamento um ambiente úmido, insalubre, muitas vezes. Apartamento às vezes entregue menor, enfim, tem os vícios construtivos, eles podem se vislumbrar no plano fático de diversas formas, né? São muitos potenciais problemas de vícios construtivos. A doutora me mandou um direct, depois eu vou ver o seu direct. Então o que acontece? São muitas as possibilidades de vícios construtivos, e o advogado tem que saber se posicionar, porque a captação de clientes nesse mercado é muito fácil. É muito fácil. O advogado ele pode fazer porcaria nenhuma de marketing jurídico, pode ter uma rede social péssima. Se ele pega um cliente de um condomínio, um cliente de um bloco, aquele cliente traz outros clientes. Gera um efeito manada, que eu chamo. Por quê? Porque a tendência é que os problemas construtivos sejam muito parecidos nos blocos e ocorram de maneira massificada. A gente está falando da mesma edificação, né? Vou chegar lá, Kid Márcio. Vamos chegar lá. Nanda, seja bem-vindo, todo mundo seja bem-vindo. Então o que acontece? Você tem então um consumidor que comprou um apartamento de uma grande construtora, e essa construtora ela cria um manual do proprietário, criando garantias próprias para cada item. Por exemplo, piso, 24 meses de garantia. Tirado da onde? Baseado em quê? Eu pergunto, né? Olha o Dr. Flávio falando que realmente está bombando esse emprego. Direito imobiliário voltado para o consumidor é um formigueiro de gente. É o maior mercado jurídico do país, em termos não só de fácil escalabilidade, como de quantidade de demandas e processos com segurança jurídica. Então tem muita sucumbência para a gente ganhar, tem muito honorário desvinculado ao êxito, boas entradas, ações de vícios construtivos. Quase sempre eu cobro entrada, quase sempre, porque o proveito econômico é interessante, eu mostro para o cliente o proveito econômico, né? Mas enfim, eu vou seguir aqui, é uma área excelente mesmo, mas é lógico, é uma judiação o advogado saber tocar as ações de vícios construtivos e deixar de saber identificar as outras irregularidades. O que acontece? Numa situação onde você entra num condomínio, é muito comum o vizinho comentar no grupo do condomínio, no grupo dos moradores, no grupo do bloco, perguntando se as pessoas entraram com as ações ou se vão entrar, porque costuma ser vícios construtivos muito parecidos. Os triviais, anotem aí: piso oco, infiltração, vazamento, rachadura, problema no rodapé, esquadro torto do apartamento, má vedação da janela. São os problemas que têm ocorrido aí em muitos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, que eu sei que agora é Casa Verde e Amarela. A próxima turma eu vou, acho que no final do mês, não desse mês, do outro, talvez eu já lance. Tenho aulas ainda para descer para a turma anterior. Como conseguir clientes? Mirella, eu já fiz uma live falando de quase 2 horas disso. Vou focar um pouco aqui no tema. Dr. Lucas, grande abraço, Dr. Júnior Fernandes também, o Pedro. Então, pessoal, é o seguinte, vamos um pouco mais direto ao ponto para depois a gente falar um pouco até de captação de cliente nessa área. Basicamente é o seguinte, o consumidor, quando ele compra um imóvel de uma grande construtora, de uma grande loteadora,
Normalmente para futura entrega, se a gente estiver diante de incorporação imobiliária, que nada mais é do que compra e venda de imóvel na planta, tá? Ele não está sujeito àquele artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor que fala da garantia de 90 dias. Dr. Felipe, grande abraço. Inclusive, eu vejo muitos advogados fazendo esse desserviço nas redes sociais. Eu nem digo passando vergonha alheia, porque muitas vezes a pessoa nem sabe. Vergonha alheia seria se todo mundo soubesse e falasse, nossa, cala a boca, para de falar besteira. O pior do que a vergonha alheia é o desserviço, né? A informação totalmente equivocada. Não se aplica o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, aquela garantia de 90 dias. Quando a gente está falando de imóvel, numa relação consumerista, o buraco é mais embaixo, é um universo paralelo. O advogado tem que saber o que a jurisprudência pensa sobre o assunto. E nós temos um prazo de garantia que é mais vantajoso ao consumidor, muito embora esteja no Código Civil, teoria do diálogo das fontes, né? O ordenamento jurídico é uno e ele se conversa. Meu medo é ter que entender alguma coisa sobre construção e fazer feio. É um medo que não se sustenta. Fazer feio do quê? Não tem que ter medo não. Então é o seguinte, pessoal, eu vou focar aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu vou desativar os comentários rapidamente e depois eu abro no final. Por quê? Porque me distrai. Eu não consigo ficar sem responder. Então o que acontece? O artigo 618 do Código Civil, ele fala lá da garantia de 5 anos. Por mais que o artigo 618, em sua dicção literal, fale sobre os 5 anos de garantia, utilizando as expressões segurança e solidez, a jurisprudência a interpreta de maneira mais extensiva. Não é porque aquele vício não tem um caráter de segurança e solidez que não será aplicado à garantia, que não será aplicada à garantia. Então, o advogado tem que saber que o artigo 618 do Código Civil, que fala do prazo de 5 anos relacionado à segurança e solidez, a jurisprudência interpreta de maneira mais extensiva. Tá bom? Mas tem um detalhe. Inclusive, houve um encontro respaldando a jurisprudência mais abalizada, inclusive do STJ. Teve um terceiro encontro de direito civil do Conselho Federal de Justiça. Salvo engano, foi o enunciado 181. Quando o artigo 618 fala lá dos 5 anos, o seu parágrafo único fala lá, decai do direito, fala dos 180 dias. Ou seja, como se o dono da obra perdesse aquele direito, decaísse do direito, se ele não invocasse dentro dos 180 dias. Tudo bem, só que o prazo de 180 dias do parágrafo único do artigo 618 é relacionado à garantia em si. Não significa que o consumidor não possa demandar perdas e danos. E é aí que a gente vai chegar nas perdas e danos, nas ações indenizatórias, tanto de obrigação de fazer, acumulada com perdas e danos, danos morais, danos materiais, perdas e danos propriamente dita. E aí vem o STJ e aplica e sedimenta uma jurisprudência que vários tribunais já estão adotando faz tempo, né? Que no caso é o seguinte: o prazo de 5 anos é prazo de garantia, ponto, não é prazo de prescrição, é prazo de garantia. Pois bem, se dentro desses 5 anos sobrevir algum vício construtivo, a construtora está vinculada àquele vício. O imóvel está na garantia dos 5 anos previstos lá no artigo 618. E mais, vem um STJ e fala, tem alguns precedentes que são um pouquinho diferentes. Vem um STJ e fala, o prazo prescricional, na realidade, é da responsabilidade civil contratual do artigo 205 do Código Civil, a regra geral. Inclusive já existe uma súmula antiga do STJ, que é a súmula 194 do STJ. Anotem aí, súmula 194 do Superior Tribunal de Justiça, que fala, só que essa súmula, ela fala lá de 20 anos, né, a responsabilidade civil, a responsabilidade do construtor indenizar pela obra mal feita, né? Em outras palavras, né, a súmula 194 fala de 20 anos. Por quê? Porque quando ela foi editada, essa súmula 194 do STJ foi no antigo Código Civil, o Código Civil de 16. Basta nós adaptarmos a súmula 194 para o atual Código Civil.
Portanto, a regra geral da prescrição do atual Código Civil, ao passo que o Código Civil de 16 era 20 anos, passou a ser de 10. Está lá no artigo 205, né? Regra geral, o prazo prescricional é decenal. Portanto, a súmula 194 ela não foi revogada ou não se aplica porque mudou o Código Civil. Não, apenas o advogado tem que fazer a devida aplicação adaptada, né? Então, qual que é o entendimento do STJ? Durante o prazo de 5 anos de garantia, é prazo de garantia. Qualquer vício que aparecer no prazo de 5 anos está sob o manto da garantia legal. Apareceu o prazo de 5 anos, apareceu um vício dentro dos 5 anos, começa a contar a prescrição de 10 anos. Vou repetir. Apareceu um vício construtivo. Olha o tamanho da exposição fático-jurídica em níveis de captação em massa de cliente. Eu vou arriscar dizer que é possível fazer uma advocacia para o resto da vida. É que não seria muito inteligente essa estratégia. Mas seria possível fazer uma advocacia focada só em ações de vícios construtivos contra grandes construtoras, loteadoras, incorporadoras e lançamentos imobiliários. Só que por que não se aprofundar em direito do consumidor no mercado imobiliário e intentar outras coisas, né? Mas o que acontece? Tem então um enunciado 181 do terceiro encontro do Conselho Federal de Justiça, que por mais que não tenha um caráter vinculante, respalda a jurisprudência nacional. Não se aplica o parágrafo único do artigo 618 do Código Civil quando fala do prazo de 180 dias. Decai do direito aquele que não invocar dentro do prazo de 180 dias. Não se aplica, porque aquilo é prazo de garantia. Não tem nada a ver com prazo prescricional, com ação indenizatória, ação de cunho indenizatório. Portanto, a jurisprudência está se consolidando. E já temos vários julgados e vários precedentes já uniformes nos tribunais afora, dizendo exatamente isso que eu estou explicando para vocês. O consumidor ele tem uma garantia do imóvel, esquece aquele artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, que fala lá num dos incisos, não sei qual exatamente, do prazo de 90 dias. Esquece. O imóvel é um bem durável, esquece isso. Tem um regramento próprio, tá? Garantia do imóvel, artigo 618 do Código Civil. 5 anos. Contados de que data? Pessoal, é óbvio que a jurisprudência tem que interpretar e vem interpretando que começa a contar a partir do momento que o consumidor receber as chaves. Porque é o momento o qual ele pode verificar o estado de conservação do imóvel. Verificar os vícios de fácil constatação. Como que ele vai saber se tem infiltração, vazamento, rachadura, se ele ainda não recebeu as chaves do apartamento, por exemplo, ou da casa dele? Então não há que se falar que os 5 anos começa a contar da data do contrato em compra e venda de imóvel na planta, ou da data do habite-se, se o habite-se não coincidir com a entrega. Então os 5 anos, obviamente, tem que ser aplicado a partir do momento em que for possível a constatação fática dos vícios. Prazo de 5 anos, portanto, a partir da entrega das chaves. A partir do momento em que a posse é possível de ser exercida, a partir da emissão da posse. Rodolfo, artigo 618, repetindo, fala de segurança e solidez. A jurisprudência interpreta de maneira mais extensiva, mais elastecida, e não somente aquele vício não necessariamente traz um problema estrutural. Não importa. É piso oco? O piso oco não tem problema estrutural normalmente, é problema no contrapiso mal feito. Não tem problema estrutural? Não importa. Está dentro da garantia dos 5 anos, a jurisprudência interpreta de maneira mais elastecida. Tá? Só que os 5 anos é prazo de garantia, não é prazo de prescrição. Portanto, constatado vícios construtivos dentro do prazo de garantia, começa a correr a prescrição de 10 anos do artigo 205 do Código Civil. A prescrição decenal do artigo 205 do Código Civil. Vocês vão encontrar alguns julgados que falam praticamente a mesma coisa, mas entendendo um pouquinho diferente.
Vocês vão encontrar julgados que falam o seguinte: na verdade, os 5 anos do artigo 618 é de garantia, findo o qual começa a correr o prazo prescricional de 5 anos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Logo, 5 anos de garantia, que é prazo de garantia, findo o qual começa a correr prazo de prescrição do artigo 27 do CDC, somando dá os 10 anos da súmula 194 do STJ. E quem entrou agora pode falar, Rodolfo, mas a súmula 194 fala 20 anos. Aplica ela de maneira adaptada ao atual Código Civil. Só que o entendimento mais abalizado sobre a matéria tem se perfilhado nesse sentido, de que 5 anos do artigo 618, interpretado de maneira extensiva, findo o qual não, perdão, 5 anos, constatado um vício dentro do prazo de garantia, dentro deste interregno, começa a surgir o prazo prescricional da responsabilidade civil contratual do artigo 205 do Código Civil, 10 anos. Ou seja, estamos rendendo homenagens à saudosa súmula 194 do Superior Tribunal de Justiça, que ainda vive, que ainda respira, apenas de maneira adaptada ao atual Código. Tá? Então é muito comum nas defesas as construtoras abrirem em sede de preliminar institutos como decadência e prescrição, mas que não colam. É apenas para encher linguiça, literalmente. Né? Eu falo brincando, né? Lógico que eles estão fazendo o trabalho deles. Portanto, essas ações de vícios construtivos, que está ocorrendo em mais de quase 60% dos imóveis vinculados ao programa Minha Casa Minha Vida, agora é Casa Verde e Amarela. Ou seja, o mercado jurídico extremamente amplo, muito, muito pujante, oceânico, colossal, te engole, um formigueiro de gente. Vocês têm que entender que o prazo de prescrição é bem longevo. Tem muita coisa para fazer. E mais, muitos consumidores estão nesse exato momento induzidos em erro. Por quê? Porque eles abrem chamado no site da construtora, eles solicitam uma visita técnica e a construtora simplesmente alega que o item está fora da garantia. Porque eles têm itens que eles chamam de manual do proprietário. Entregam um manual do proprietário falando das garantias de infiltração, vazamento, parte elétrica, hidráulica, piso, porta, maçaneta, vidro, janela, criando garantias próprias, criando um verdadeiro labirinto para o consumidor, colocando um consumidor numa extrema desvantagem, uma verdadeira via sacra para tentar resolver o problema. Cabe a nós, advogados, atuar. E é um mercado muito, muito grande, onde dá para ganhar muitos honorários de sucumbência, vinculado ao êxito, e muitas vezes a entrada, que eu cobro a entrada. Para vocês terem uma noção, ontem eu atendi um cliente, e o imóvel dele está dentro da garantia, tem problemas de piso oco na sala e no quarto. Pessoal, piso, mesmo que você compre o mesmo modelo de piso, em razão da fornada de cerâmica, muda a tonalidade, é muito comum. Se você pega o mesmo modelo de piso, colocar um do lado do outro, vocês vão ver muitas vezes diferença de tonalidade. Então eu já peguei casos em que o consumidor estava exposto a uma situação ridícula, onde parte da cozinha, parte da sala dele estava meio rosa e outra parte branca. Porque a construtora alegou que pôs o mesmo modelo de piso. Risco da atividade. Teoria do risco-proveito, risco do negócio. O consumidor não é obrigado a conviver com piso bicolor no cômodo dele. Tem que trocar tudo, tem que deixar uniforme. E mais, quando tem problemas de piso oco, por exemplo, né, o consumidor faz o vídeo, bate assim, ó, um piso oco, né? Às vezes tem que trocar uma porrada, porque é problema no contrapiso mal feito. Refazer o contrapiso, assentar os pisos. E detalhe, muitas vezes não é uma obra muito rápida. O consumidor tem que ficar em outro lugar, ou em algum hotel, ou na casa de algum parente. Porque às vezes não dá para conviver com poeira, com sujeira. O condomínio tem restrições de horário.
Então a obra às vezes se estende por um tempo. E aqui eu estou dizendo isso porque em muitos casos de vícios construtivos é possível sim o pedido de dano moral. Principalmente quando a questão é reincidente. Principalmente quando o consumidor tem que conviver com aquele vício porque houve uma recusa indevida por parte da construtora que se recusou a fazer o reparo diante da visita técnica agendada pelo cliente, dizendo que o item está fora da garantia. Garantia de quem? Garantia interna que a construtora criou. Pois bem, é um mercado muito amplo. Vamos resumir rapidamente? Quais são os principais vícios construtivos que tem hoje no mercado? Piso oco, rachadura, vazamento, má vedação da janela quando chove e escorre, infiltração, problema de impermeabilização da área externa que acaba culminando em vazamentos no apartamento, na parte interna do apartamento. Aí você vai pegar vários outros tipos de caso, parede torta, você vê que o esquadro não bate, né? Tá tudo torto, né? Enfim, é uma possibilidade muito grande de vícios construtivos. E os consumidores aí, muitos deles, nossa, saiu da garantia. Nesse exato momento, aqui na minha cidade inclusive, aqui próximo de mim que tem um monte de condomínio, de um monte de construtora, tem um monte de cliente que tem algum problema de vício, acabou fazendo reparo por conta própria, ou está convivendo com ele, e a nossa informação não chegou até ele. Ou ele não sabe que tem direitos, que tem direito não só de obrigação de fazer pelo reparo, mas também por dano material eventualmente, e dano moral. Por que o dano material? É muito comum acontecer o fato do produto. Vocês se lembram a diferença de vício e fato? O vício, a responsabilidade jurídica está na própria coisa, né? A própria coisa está imprópria ao uso, inadequada ao uso. A própria coisa, o vício está íncito na coisa. O fato do produto é o que ocorre em razão do vício. É um evento gerado em razão do vício. Então eu já peguei casos de vazamento que acabou estragando os móveis planejados do meu cliente. Esse estrago dos móveis planejados é um fato derivado de um vício, é um fato do produto. Já tive casos de cliente cortar o pé porque o piso trincou, queimar a televisão, perder armário de cozinha. É um fato do produto. Tem que indenizar, tem um dano material do que foi perdido, danos morais. Então, as possibilidades são inúmeras quando se trata de vícios construtivos numa relação consumerista. E aqui eu vou resumir, para quem entrou agora. Artigo 618 do Código Civil nos traz o supedâneo legal da garantia de 5 anos, contados a partir do recebimento das chaves, interpretação jurisprudencial. Vícios construtivos que ocorrerem dentro desse quinquênio, né, dentro desse interregno de 5 anos do 618, abre o prazo prescricional da responsabilidade civil contratual do artigo 205 do Código Civil. Tem muitos julgados nesse sentido. Outros julgados que pensam assim: fim dos 5 anos do 618, que é de garantia, começa a fluir os 5 anos do artigo 27 do CDC, de modo que nós temos então uma responsabilidade civil contratual de 10 anos, indo, portanto, em harmonia com a súmula 194 do STJ. Por qualquer ângulo que se veja, as ações de vícios construtivos, elas, muito pouco provável, um cliente de 10 anos ou de 8 anos vai te ligar. Se você fizer, por exemplo, uma campanha no seu escritório para captar clientes de vícios construtivos e, por tabela, fazer o efeito tiro de 12 trabalhar para você, o que é o efeito tiro de 12? Se de repente você, e a OAB agora uniformizou isso, faz um vídeo bem elaborado com uma headline, um título, vício construtivo do imóvel, ou imóvel com defeitos, sempre um título mais acessível ao povo, ao cidadão. Jogue esse vídeo para públicos de interesses imóveis, faixa etária de 25 a 45 anos, na tua cidade, e faz um vídeo explicativo. Consumidor, você comprou um imóvel
e de repente você está com um problema de piso oco, vazamento, infiltração, rachadura. E aí você abre chamado e a construtora diz que o item está fora da garantia. Saiba que o judiciário já consolidou o entendimento de que o construtor responde pelas indenizações em relação à obra por 10 anos. Tem até uma súmula, que é a súmula 194 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. E aqui, gente, eu estou fazendo um vídeo mais simples para o leigo. Porque não tem porquê no vídeo de captação de cliente, pelo Facebook Ads, eu ser super técnico. Falar dos 5 anos de garantia do artigo 618, fim do qual começa o prazo prescricional do 27, de modo que computa-se os 10 anos da súmula 194. Não preciso entrar nessa tecnicidade. Ou mesmo, se qualquer vício se vislumbrar dentro dos 5 anos do 618, começa a correr o prazo prescricional da regra geral, né, da responsabilidade civil contratual do artigo 205 do Código Civil. Eu não posso ser técnico. Técnico eu sou aqui. Na hora de fazer vídeo de captação tem que ser simples. O cliente tem que identificar o problema e ver em você uma solução. Só que aí você vai receber clientes na área consumerista pelo efeito tiro de 12. O efeito tiro de 12 é quando você mira em alguma coisa e o projétil se espalha, vindo outras coisas correlacionadas. Então, normalmente, por exemplo, eu estou rodando agora na minha região um vídeo de IPTU. IPTU antes da entrega do lote. São ações que eu tenho entrado muito. Só que tem alguns clientes que acabam vendo esse vídeo e tá com problema de juros de obra após a entrega das chaves. Inclusive eu estou entrando num empreendimento de quase 300 apartamentos, dos quais o cliente, meu primeiro cliente daquele empreendimento veio através de um vídeo de IPTU. Ele não tá com problema do IPTU antes da entrega do lote, ele nem comprou um lote, ele comprou um imóvel na planta. E a construtora entregou as chaves. Só que o habite ainda não foi averbado na matrícula. O banco não considerou a obra pronta. Está havendo um prolongamento dos juros de obra. Tema já pacificado no Brasil inteiro. Tema 996 do STJ. IRDR número 4 do TJ São Paulo. Em caráter vinculante já. Os juros de obra após a entrega das chaves não pode ser de responsabilidade do consumidor. Então eu estou me beneficiando do efeito tiro de 12. Então quando vocês começam a fazer vídeo, por exemplo, para captar clientes de vícios construtivos, que vai aparecer outros clientes relacionados a outras temáticas. De repente um cliente viu um vídeo seu de vícios construtivos e a obra dele atrasou. Doutor, o senhor mexe com isso? É direito do consumidor, direito imobiliário? É que aqui eu comprei um apartamento, atrasou. Cara, atrasou dele, atrasou de todo mundo. A gente está falando do mesmo empreendimento, do mesmo condomínio, do mesmo banco. Normalmente a mesma faixa de renda. E aqui eu quero fazer uma observação interessante. Há algumas ações de vícios construtivos que eu entro com a produção antecipada de prova do artigo 381 do Código de Processo Civil. Veja bem, a produção antecipada de prova do novo Código de Processo Civil foi uma introdução de ferramentas jurídicas americanas. Não há que se falar em perigo in mora para a produção antecipada de prova do 381, inciso 2 e 3. Porque eu lembro uma vez que eu fiz um vídeo desse, teve uma advogada incauta que comentou: até parece que é fácil assim, tem que ter perigo in mora. Aí eu respondi, falei, é exatamente fácil assim. Aliás, é mais fácil do que realmente eu expliquei. E mandei um monte de processos que eu tenho de produção antecipada de prova. Provei para a advogada que comentou, equivocadamente, explicando que a produção antecipada de prova do inciso 2 e 3 do 381 não tem necessidade de perigo in mora. Mas tem alguns casos que eu entro sim com a produção antecipada de prova do 381 pelos seguintes motivos. A depender do vício construtivo, o cliente quer fazer o reparo por conta própria porque ele não aguenta mais conviver com aquilo. E às vezes, se ele faz o reparo por conta própria porque ele não aguenta mais conviver com aquilo, corre-se o risco de quebrar o nexo causal. Opa, mexeu no vício, ele já consertou a infiltração, o vazamento, a rachadura, sei lá o que. Trocou os pisos, piso oco. Ah, não, mas tem foto, vídeo. Pode ser, não estou descartando a possibilidade de fazer provas unilaterais. Ah, ele contratou um engenheiro, um arquiteto para fazer um laudo, para constatar. Eu não gosto particularmente de laudo encomendado, unilateral, não submetido ao contraditório em sua produção.
E a gente sabe que a jurisprudência cada vez mais vem entendendo que, se a prova estava ao alcance do consumidor, ela há de ser produzida, de modo que a inversão do ônus da prova não pode se tornar um sustentáculo intransponível. Portanto, eu gosto muito da produção antecipada de prova. Eu uso e abuso do artigo 381. Por quê? Porque se o cliente quer fazer o reparo por conta própria, eu entro com a produção antecipada de prova, a primeira providência é a perícia. A primeira providência é a perícia. A perícia produzida de maneira antecipada. E ela tem natureza jurídica in perpetuum rei memoriam, ou seja, pela eterna memória do fato, produzida sob o crivo do contraditório, ou seja, pela eterna memória do fato. De modo que, se eu faço a produção rápida da prova, que a primeira providência é ela, depois se eu vou entrar com a ação principal, não importa o que eu vou fazer com a ação indenizatória, só vai se produzir a prova. A produção antecipada de prova do 381 sequer tem sucumbência. Ela não tem natureza jurídica de conflito, litígio. O juiz não faz um escrutínio jurídico da prova em si. Ele apenas presidencia, digamos assim. O juiz apenas averigua que a prova vai ser produzida dentro dos ditames do 381, dentro dos ditames do CPC, dentro do contraditório. E depois a prova vai ficar disponível para as partes entrarem com o que de direito, se quiserem. Portanto, sequer tem sucumbência. Não tem vencedor ou perdedor na produção antecipada de prova do 381. Há julgados que entendem que pode ter sucumbência se a parte contrária criar resistência na produção da prova. Mas, em regra, não há sucumbência. E a intenção da produção antecipada de prova nem é a sucumbência. É produzir a prova de maneira rápida e liberar o meu cliente. Eu peguei um cliente grande, né, de um imóvel de alto padrão, um empreendimento aqui em Ribeirão Preto chamado Alphaville, um imóvel de mais de 2 milhões de reais. E a construtora abandonou a obra. Lá era um contrato de empreitada, a gente chama de contrato global, onde inclui mão de obra e material. E ele havia pago mais de 90% do preço, e nós estimávamos que ele entregou de obra 65% por cima. Nós estimávamos. Eu entrei com a produção antecipada de prova e me parece que foi mais ou menos isso, quase 70% de obra entregue. Ele abandonou a obra, houve um desacordo entre as partes, uma desinteligência entre as partes. Só que o que ele recebeu, ele não deu de contrapartida construtiva. Então essa diferença ficou constatada na perícia. Só que meu cliente não queria ficar com o imóvel parado, aguardando uma perícia. Eu entrei com a produção antecipada de prova, a perícia foi marcada super rápida. Quando eu falo rápido, pessoal, rápido dentro de um bom senso judicial, né? Eu entrei, acho que menos de 30 dias já houve a perícia. Bem menos, não posso afirmar agora, mas foi coisa muito rápida. O juiz já determinou a intimação da parte contrária, nomeou o perito, a perita foi uma mulher, a perita já arbitrou seus honorários, estimou seus honorários, enfim. Inclusive, é que não era o caso, mas se o seu cliente tiver justiça gratuita, ele sequer vai pagar a perícia da produção antecipada de prova do 381. É mais um benefício. Eu entrei com a produção antecipada de prova porque o meu cliente precisava urgentemente, até porque ele tinha financiamento atrelado à obra, ele deu em alienação fiduciária o terreno, ele queria já começar a construir com outra construtora, ele queria dar prosseguimento na obra. Uma porque ele queria já se mudar logo, outra porque ele não queria ficar com a obra parada, e muitas vezes a obra parada, com chuva, às vezes não está de maneira adequada, tem coisas que não estão impermeabilizadas, ainda não tem devidamente todas as cautelas de uma obra já mais edificada, avançada, e de repente pode se comprometer uma obra ficar muito tempo parada. Tinha caçamba, né? E às vezes o condomínio até multa, né? Ou tem umas exigências, né, para tampar a obra. Então ele não podia ficar muito tempo. Eu falei, vamos entrar com a produção antecipada de prova. Eu despachei com o juiz, expliquei a necessidade da produção antecipada de prova. Não precisava explicar. Na produção antecipada de prova não tem necessidade do perico in mora. Você pode sustentar o perico in mora, mas não é requisito o perico in mora da produção antecipada de prova do 381, do inciso 2 e 3, sobretudo. O que eu queria fazer era liberar o imóvel para o meu cliente.
E teve um laudo super favorável, que estimou quanto que a construtora entregou de obra, quanto que recebeu e qual que foi a diferença. Uma diferença de mais de R$200 mil. E agora, pouco importa se o processo indenizatório vai durar 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Pouco importa, às vezes tem acordo daqui a pouco. Meu cliente já está feliz e eu produzi uma prova sobre o crivo do contraditório, natureza jurídica in perpetuum rei memoriam, pela eterna memória do fato. Então é muito comum eu entrar com a produção antecipada de prova em casos tais. Até porque imagina o seguinte, esquece esse caso desse meu cliente alto padrão. Vamos falar desse formigueiro de gente que são os condomínios, as incorporações imobiliárias, os lançamentos imobiliários, imóvel na planta. Vamos falar um pouco desse tipo de compra. Muitas vezes acontece o seguinte. Imagina que tem algum problema de piso oco, rachadura, vazamento, infiltração, sei lá o quê. E aí eu entro com a ação de obrigação de fazer. A gente sabe que em muitos casos, o juiz de primeira instância, né, ele não defere a tutela de urgência em sede de cognição sumária. Vocês devem estar cansados de ver, uns mais, outros menos, indefiro a tutela de urgência em sede de cognição sumária por não vislumbrar a probabilidade do direito de maneira cristalina, devendo aguardar a instalação do contraditório. Ou seja, o juiz indeferiu a tutela de urgência porque quer aguardar o prazo de defesa. E aí tem que aguardar a citação, aguardar a contestação, e aí depois o juiz vai te intimar para fazer a réplica em fase da contestação, para depois perquirir sobre eventual necessidade de reapreciar a tutela de urgência. E às vezes você agrava o tribunal da tutela indeferida e o tribunal mantém a decisão do juiz de piso. Então imagina que o cliente fala, poxa, se fosse demorar tanto assim, eu preferia fazer por conta própria. Eu faço o reparo, ou junto orçamento e gasto e pago e depois eu peço a devolução. E aí ele mexe na obra. E a coisa depois, se tem uma perícia, vê que está mexido. E a prova é fraca. É uma prova combalida, uma foto, um vídeo do WhatsApp que ele tirou e te mandou sem uma data. Então muitas vezes a produção antecipada de prova é uma ferramenta muito importante para o advogado manejar as ações de vícios construtivos. E digo mais, nos ajuda até, sabe o quê? Monetizar melhor a petição inicial. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente deixa de incluir pedidos que, se tivesse colocado, o proveito econômico seria mais interessante. Né? E muitas vezes aquele vício construtivo, ele é insanável, não é sanável. Vocês querem um exemplo de um vício construtivo insanável? Apartamento entregue menor. Um outro exemplo, problema de paredes tortas, que teve que mexer na estrutura. Um outro exemplo, caixa de inspeção, caixa de coleta coletiva de sabão e gordura no terraço do apartamento térreo, sendo que é caixa de esgoto coletiva, do bloco na área privativa, no terraço do adquirente do apartamento térreo, que tem que periodicamente se submeter a permitir, tem que franquear o acesso a terceiros no seu imóvel, porque tem que fazer a manutenção. Caixa de gordura coletiva no apartamento térreo. É um vício insanável. Um outro vício insanável. A construtora não respeitou a questão de comunicar previamente o consumidor de maneira clara, transparente, destacada, da ciência. Falou, olha, você não vai poder mexer no terraço, porque lá é área permeável. Você não vai poder cobrir o terraço. E de repente pode até pôr um pergolado, se for piso só drenante. Olha isso, a restrição enquanto proprietário que aquele consumidor vai vivenciar. E ele não foi comunicado que no terraço dele ele não vai poder fazer uma área gourmet, tampar, fazer uma churrasqueira, aumentar a sala. E ele não sabia dessa restrição. Ele ficou sabendo que o jardinzinho dele, né, do giardino, é área permeável. Ele não pode mexer. É área comum de uso privativo. Olha que absurdo. É um vício construtivo insanável.
É importante perguntar para o perito, em sede de quesitações, qual a perda de ativo imobiliário? Ou esse imóvel não sofre alguma desvalorização de preço no mercado? Então a produção antecipada de prova é uma ferramenta que a gente tem que dançar conforme a música. Há casos que é melhor usar, há casos que a situação está tão latente, tão tranquila, que é possível já entrar com ação indenizatória de maneira mais direta. Então, eu uso muito a produção antecipada de prova. Tá? Uma breve síntese, porque isso aqui não é uma live, isso aqui é praticamente uma aula técnica e chata. Tá? Eu sei disso. Artigo 618 do Código Civil, prazo de garantia de 5 anos, esquece aquele artigo 26 do CDC. Súmula 194, que entende pela responsabilidade civil contratual, né, de 10 anos, ela adaptada ao atual Código Civil, porque a dicção da súmula 194 fala de 20 anos, adapte ela ao atual Código Civil. Produção antecipada de prova do 381, em casos em que o cliente quer já tocar a obra adiante, quer custear por conta própria e você não correr o risco de provas unilaterais encomendadas e perder a prova mais técnica porque se mexeu no apartamento ou na casa e você ficar meio que à mercê do juiz, à mercê de uma prova um pouco mais enfraquecida. E a produção antecipada de prova ela é tão interessante que ela traz uma efetividade do judiciário para o cliente, porque ele vê uma perícia relativamente rápida na casa dele, no apartamento dele. Porque a primeira providência é a prova em si, a produção. Então, em pouco tempo já tem um perito nomeado, que foi nomeado, e designa-se uma data da perícia, intima a consultora para comparecer, e outra, estimula muitos acordos. Há uns tempos atrás eu estava fazendo muitos acordos com a MRV em ações de produção antecipada de prova. Leem depois o 381 e os incisos do novo CPC. A produção antecipada de prova, ela permite inclusive a possibilidade das partes se comporem de maneira mais rápida. E posso dar um conselho a vocês? Usem muito a produção antecipada de prova, porque muitas construtoras já propõem acordos. Você antecipa aquela ação que demoraria anos, aquela obrigação de fazer que às vezes demoraria porque o juiz iria indeferir a tutela. É lógico, tem casos de vícios construtivos mais graves, ou que pode impactar até na dignidade da pessoa humana, né? A depender da condição da moradia. Eu já tive casos de pisos despencarem quase que na cabeça do meu cliente quando ele tomava banho. Casos onde o cliente perdeu os móveis planejados. Clientes pisando em falso e o apartamento parecendo que tinha espírito. Eu já vi vídeos, né, de os pisos estralando na madrugada, assim, quando problema contra piso mal feito. E aí quando eu viro para vocês e falo, quase 60% dos imóveis estão dando problema de vícios construtivos no prazo de garantia do artigo 618 do Código Civil, vocês não têm noção do tamanho desse mercado. Vocês não têm noção do tanto de gente que a gente está falando. O tanto de gente que você poderia atender essa semana que vem, porque acha que já perdeu a garantia, que o item dele saiu da garantia. Porque ele acha isso. Ou ele acha que agora com o apartamento é dele, ele que tem que fazer os reparos e desconhece tudo isso que a gente conversou aqui. Ou acha que ele que tem que fazer as manutenções do apartamento. Então, pessoal, saibam trabalhar os vícios construtivos de maneira adequada. Lembrando que há algumas divergências de julgados. Dos mais abalizados, há algumas divergências, tá? Recapitulando, tem julgados que vocês vão se deparar, embora a gente está se aprofundando aqui, mas vocês vão pegar muitos casos filé mignon, aquele caso que o cara acabou de pegar o apartamento faz um ano e o item está fora da garantia. E vocês nem precisariam ter tanto conhecimento aprofundado do termo de prescrição da súmula 194 ou do enunciado 181 do terceiro encontro de Direito Civil do Conselho Federal de Justiça. Mas a verdade é que há julgados que vocês vão pegar que entendem o seguinte: o prazo de garantia do 618 é de 5 anos, é prazo de garantia, fim do qual
começa a correr o prazo prescricional do 27 do CDC, contabilizando os 10 anos indo de encontro, no sentido de harmonia, com a súmula 194 da STJ. Há outros entendimentos que vocês vão pegar que qualquer vício construtivo que aparecer, se vislumbrar dentro dos 5 anos, começa a correr a prescrição de 10 anos do artigo 205, a responsabilidade civil contratual, inserto no artigo 205 do Código Civil, em harmonia com a súmula 194 do STJ. Saibam trabalhar casos de produção antecipada de prova, onde de repente o teu cliente não quer conviver com aquele vício. Isso é muito comum, pessoal, muito comum. As coisas que os clientes perguntam, eu falo, doutor, não aguento mais conviver com esse piso oco. Ou, por exemplo, a construtora, em casos de empreitada, contrato de empreitada, contrato global, né, onde contrata-se a mão de obra e o material, e houve atraso na entrega da obra, depois houve um desentendimento entre as partes, o consumidor quer outra construtora, o construtor abandona ou desocupa o imóvel, não se sabe qual o grau, não tem um grau de certeza de quantos % de obra foi entregue em detrimento do que recebeu. E aí teu cliente vai contratar um engenheiro particular, fazer uma prova unilateral, encomendada, que não foi produzida sob o crivo do contraditório, e vai dar essa colher de chá para os advogados da construtora alegar isso, sendo que você poderia entrar com a produção antecipada de prova e despachar com o juiz, e a primeira providência é a prova. E mais, a grande maioria dos casos, principalmente nos casos de imóvel do programa Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela, o cliente vai ter justiça gratuita, ou seja, ele nem vai pagar a produção antecipada de prova. É uma verba que vai sair de um setor da Defensoria Pública, que vai custear os honorários do perito. Num primeiro momento, a produção antecipada de prova não tem natureza de processo, de conflito. Não se discute o mérito da prova em si, apenas se produz a prova sob o crivo do contraditório. E o perito vai dar aquele laudo técnico, constatando o vício, informando se ele é sanável ou não, qual que é o custo de mão de obra ou de material, se houve perda de ativo imobiliário, uma série de coisas. E depois da perícia, igual nesse exemplo que eu dei, feita a perícia, eu acompanhei a perícia, cobrei uma entrada muito alta. Gente, eu estou resolvendo um problema do cliente gigantesco. Ele vai ter mais de 200 mil reais para receber. Mais de 200 mil reais para receber. Eu cobrei um valor de entrada. Acompanhei a perícia, depois eu falei para a Rita, né? Falei, Rita, que era a perita, vai precisar fazer uma visita técnica complementar? Meu cliente já gostaria de começar hoje à tarde a continuidade da obra com um novo engenheiro, com um novo construtor que ele contratou. A gente só estava aguardando a perícia. Ela falou, não, eu só vou responder quesitos. Já tirei as fotos, já fiz as medições, não preciso voltar. Liberei o meu cliente e produzi a prova com natureza jurídica in perpetuum rei memoriam, pela eterna memória do fato, produzida sob o crivo do contraditório. E aí eu vou com 2 pés no peito na ação indenizatória, uma prova técnica feita sob o crivo do contraditório por um perito imparcial nomeado pelo magistrado. Liberei rapidamente a obra para o meu cliente, porque ele queria já dar continuidade na vida dele. E agora o processo indenizatório vai tramitar. Pouco importa quanto tempo vai demorar para ele nesse caso. A principal angústia dele não era essa. Se eu entrasse com ação de obrigação de fazer, enfim. Eu vou desativar os comentários para perguntas, tá? Doutor Arthur está na área. Se alguém tiver alguma pergunta a ser feita, eu estou à disposição. De qualquer forma, irei sim deixar essa aula gravada no IGVT, acho importante. E para vocês depois revisitarem. E caso alguém também tenha alguma pergunta a fazer para mim, pode fazer no direct. Eu tento, na medida do possível, responder as várias perguntas que eu recebo no direct. E no mais é isso aí, pessoal. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, porque a gente já está encerrando já. Eu poderia aprofundar muito mais
mas aí ficaria uma live muito, muito mais extensa, né? Seria interessante eu abrir os meus processos aqui, mostrar os laudos, mostrar as perícias, as sentenças, os acórdãos, os julgados, né? Coisa que tem lá no meu curso. Esther, muito obrigado, Esther, pelo seu feedback, tá? Muito obrigado a todos que estão aqui presentes, né? São 26 pessoas aqui presentes. O Dr. Rakan me parece que tem alguma dúvida e se quiser fazê-la, pode fazer, dá tempo ainda, se não, depois me pergunta no direct, tá bom? Inclusive, você já me mandou perguntas no direct. Mas é que é interessante te perguntar aqui na live, porque de repente a tua dúvida era a dúvida do outro colega, né? Se um consumidor, obrigado Albuquerque, se um consumidor comprar um imóvel novo da construtora e com 1 ano de venda, ele vende para outro, o prazo ainda será de 5 anos? Não. É o seguinte, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se o consumidor compra um imóvel novo da construtora e com 1 ano ele vende para outra, tá, entendi. Não, o prazo de garantia começa a fluir da data da entrega, até porque a gente não sabe as condições de uso do adquirente, né, anterior. Mas o mais interessante é que a nova pessoa que comprou o imóvel do comprador original, entre o comprador novo e o comprador originário, não vai se aplicar o CDC, não é relação de consumo. Mas não significa que ele perde a garantia. Por quê? Porque a garantia do imóvel, ela não está atrelada a alguma coisa interpessoal do contrato. Então, por exemplo, imagina que esse contrato de compra e venda, desse exemplo que você citou, a corretagem foi cobrada em desconformidade com o tema 938 do STJ. Ela foi escamoteada, ou era programa Minha Casa Minha Vida faixa 1. É um direito que lesou a pessoa do adquirente inicial. Agora, a garantia, ela está atrelada à própria coisa em si. De modo que o novo adquirente, ao comprar o imóvel de uma pessoa física, ou enfim, ela tem direito à garantia, só que o construtor ele não vai ficar sempre tendo as garantias zeradas, né? Senão correria-se um risco de um efeito cascata, num desdobramento do qual o construtor iria ficar vinculado ad eterno se tivesse sucessivas vendas, né? Ia ser muito fácil fraudar isso, né? Era só simular sucessivas vendas quando estivesse próximo de expirar a garantia. Então, respondendo, não, o prazo de garantia começa a contar a partir do momento em que a obra foi concluída e entregue ao consumidor, de modo que o consumidor tem condições de constatar os vícios eventualmente existentes. Ótima explicação. Quando abre a próxima turma? Eu não tenho data exata, mas se você quiser me mande uma mensagem no direct que eu estou montando tem um link que eu estou mandando para as pessoas que têm interesse, porque eu vou dar prioridade para elas. Para as pessoas que fizerem uma pré-inscrição, elas vão ter prioridades na próxima turma. Obrigado pela pergunta. Pegado, Fernanda. Inclusive a Fernanda acho que fez uma pergunta muito interessante na semana passada, né? A Marília, obrigado professor, sempre elucidativo as lives. Eu que agradeço, Marília. Marília é sempre presente aqui na minha página. Pessoal, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, vai ficar gravada no IGVT.